Claro que mudar o passado não vai influenciar em absolutamente nada sobre a sua história do futuro. Até porque você nem deve conseguir mudar o passado tanto assim. Graças ao magnífico, exuberante, tendencioso paradoxo da predestinação. Mas o que é o paradoxo da predestinação? É muito simples quando visto pelo ponto de vista do próprio Bandersnatch. Sim. Vamos usar aqui como exemplo básico a morte da mãe do Stefan. Que é uma morte que sempre acontece. A história é apresentada pra gente assim. Exato. Ele é um menino adolescente com um pai já mais idoso e a mãe morreu. Ponto. Aí a história te dá a opção de você ir junto com ela. Mas só depois de muito você tentar. Exato. Todas as primeiras alternativas são que você, menino Stefan na história, não vai no trem com a sua mãe visitar os seus avós. Por que não? É a única opção que tem, porque é um fato dentro da história. Até que você é surpreendido por uma outra opção de resposta, que é o sim. Isso alteraria o passado e aí... Assim, né? O garoto ia morrer no trem. Sim. É isso que ia acontecer. Então, mas existia aquela pontinha de esperança de você dizer que vai com a mãe... E aí você não morrer no trem com a mãe. E você ter uns momentos legais com a sua mãe viajando, coisa que você não teve. De talvez a sua mãe, no momento que você acordar de um sonho, estar ali, na vida real, te apoiando, te ajudando e te incentivando. Porque ela era conhecedora de Bandersnatch. Total. Então existia essa possibilidade. E você mergulha no sim. Isso. Como se não houvesse amanhã. O que a gente não espera é que tudo isso fosse uma alucinação dele, que não estava tomando remédio já há um tempo, né? E aí você é surpreendido sentado na cadeira da médica, decidindo morrer. Você se apaga. Exatamente. Caraca, e aí a história acaba. É muito doido isso, porque você vai com a mãe no mesmo trem e o trem descarrila do mesmo jeito e ele morre e você volta a estaca zero, mais triste do que chegou ali. Só que você precisa escolher o não naquela opção. E o motivo pelo qual você precisa escolher o não é o paradoxo da predestinação. Ele estava predestinado a não ir com a mãe, para que a mãe fosse a única a morrer naquele acidente. Pra ele encontrar o livro, pra ele fazer o jogo, pra toda essa história existir. E por que isso acontece? Ele tá fazendo terapia no jogo. Aham. E essa terapia, ela acontece única e exclusivamente por conta da morte da mãe. É o acontecimento traumático da vida do Stefan. Aham. E existe uma intenção nossa de acreditar que a morte da mãe ser alterada pode fazer com que o futuro dele mude. Aham. Ou a perspectiva dele sobre o futuro mude. Quando, na verdade, a gente descobre, depois que a gente vê que não vai dar em nada tomar essa decisão, que a perda do Colin talvez seja o fator mais importante dessa história. Porque quando o Colin morre, a gente perde a conversa com quem realmente sabe a história. Você acha que perder o Colin foi muito difícil e foi uma perda muito grande para você no jogo, em algum momento? Você tem que dizer, gente, o que vocês acham, pra gente poder continuar discutindo todas as coisas aqui com vocês. Eu sei que é difícil tomar uma decisão, mas você tem que fazer isso. Legal isso, né? Muito.